10h29, nós abrimos o Manhã Bandeirantes falando da decisão do Ministério Público de pedir a suspensão, a cassação da inscrição do candidato Pablo Marçal. Mas também Guilherme Boulos está enfrentando dificuldades aí com o Ministério Público e a gente aguarda uma decisão da Justiça, né, Maju Arruda Leite? Bom dia. Tudo bom, Sabino, Mayra? Um bom dia a você, bom dia a todos. Bom, então são dois os candidatos à Prefeitura de São Paulo alvos do Ministério Público Federal. Tanto Pablo Marçal, candidato pelo PRTB, e também Guilherme Boulos, do PSOL. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão dessas duas candidaturas. O Pablo Marçal, ele é acusado por abuso de poder econômico durante a pré-campanha. Então, segundo a decisão do Ministério Público, ele teria impulsionado as redes sociais de maneira paga, prometendo pagamento a quem compartilhasse esses posts favoráveis à campanha, mas fazer isso de forma indireta para desviar dessa proibição, segundo o Ministério Público Eleitoral. E na decisão, o promotor Fabiano Augusto Petean, que protocolou esse pedido, ainda pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário do candidato. Se caso ele for condenado, pode perder os direitos políticos por até 8 anos. Qual foi a posição da assessoria do Pablo Marçal, da candidatura de Pablo Marçal? Até porque o juiz, a Justiça Eleitoral ainda não decidiu, ainda não deu uma decisão em relação a esse pedido do Ministério Público Eleitoral. Mas em nota que foi divulgada há pouco, eles disseram que essa ação de investigação judicial eleitoral que foi proposta pelo Ministério Público vai ser julgada improcedente pela Justiça Eleitoral. A defesa do candidato vai demonstrar que todos esses gastos de pré-campanha não excedem os limites do razoável. Agora, em relação ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ele também é acusado de abuso político e econômico pelo Ministério Eleitoral. Em duas ocasiões, uma em um evento do governo federal realizado no final do ano passado, de acordo com essa decisão do Ministério Público Eleitoral, o Guilherme Boulos teria alavancado a candidatura dele antes da data permitida, isso porque o discurso do candidato, em conjunto com a estrutura de um evento do governo federal, ao lado do presidente Lula, isso configuraria como uma pré-campanha. Assim também no dia 1º de maio, em um evento no centro de São Paulo, quando o presidente Lula, que estava ao lado, discursando ao lado de Boulos, também pediu votos ao candidato do PSOL, ao Guilherme Boulos. E a Justiça Eleitoral já deu uma posição em relação a esse pedido do Ministério Público Eleitoral. A Justiça negou esse pedido de liminar, argumentando, dizendo ali que suspender a candidatura nesse momento poderia trazer sérios danos ao processo eleitoral. Mas, apesar de negar esse pedido de liminar, a Justiça, então, aceitou a investigação judicial eleitoral sobre essa suposta prática de abuso de poder político e econômico e permitiu que o MP, então, siga investigando, mas pediu para que o Ministério Público readapte ali o número de testemunhas a serem ouvidas nesse processo. Nós, claro, procuramos também a campanha de Boulos e eles nos disseram em nota que na decisão o juiz argumenta que não existem motivos nesse pedido do Ministério Público Eleitoral, que foi feito na terça-feira da semana passada, e dá um prazo de 5 dias para que o promotor faça, então, as adequações no pedido. Esse foi o posicionamento da campanha de Boulos, e agora a gente aguarda também a decisão da Justiça Eleitoral em relação ao pedido do Ministério Público Eleitoral sobre a candidatura do Pablo Marçal. Volto com vocês. Maju, então, só para confirmar, dois candidatos enfrentando problemas com o Ministério Público, 2 pedidos de suspensão da candidatura, do registro da candidatura. O primeiro, Pablo Marçal, e a decisão ainda não foi tomada pela Justiça, aguardamos a decisão da Justiça em relação a isso, abuso de poder econômico. E em relação a Guilherme Boulos, pré-campanha, esse sim, já com uma decisão desfavorável ao Ministério Público, favorável ao candidato, de não caracterização suficiente para a liminar, mas de caracterização suficiente para uma investigação mais profunda, é isso? Exatamente. Então, a Justiça, no caso do Boulos, a Justiça negou esse pedido de suspensão da candidatura de Boulos, mas permitiu que o Ministério Público Eleitoral continue essa investigação, inclusive ouvindo mais testemunhas do que as que foram já ouvidas.
Então, e agora também ele vai ter esse prazo de 5 dias para fazer essas adequações nesse pedido de suspensão da candidatura do Boulos. Obrigado, Maju. Valeu, Maju. Até mais.